Queridos presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, povo de Deus, reunidos hoje aqui no presbitério desta igreja, a nós confiada, queremos renovar nossos compromissos para torná-la cada vez mais humana, e quanto mais humana, mais divina. Neste momento quero dizer a cada um de vocês, queridos padres, meu muito obrigado pelo serviço e dedicação na ação evangelizadora em que cada um de vocês, das mais variadas comunidades, se dedicam a tempo completo. Como apóstolo das nações, também nós hoje queremos dizer: somos o que somos pela graça de Deus, e em tudo temos graças. Essa semana estamos revivendo a história do amor apaixonado de Deus pelo ser humano. Um amor louco e desconcertante que nos faz silenciar na contemplação do mistério, que deixa em nós uma pergunta inquietante: o que fazer para corresponder a este amor tão grande? Como retribuir a Deus que nunca se repete no amor? A resposta certamente está no seguimento do discipulado daquele que nos chamou e nos amou, cuja medida é amar sem medida. Estamos hoje reunidos como presbitério para renovar nossa decisão radical no discipulado apostólico, no ministério marcado pela oblação diária, silenciosa, muitas vezes marcada pela incompreensão frustrante, porém sem perder o entusiasmo do primeiro amor. Não fomos chamados para triunfar, colocando-nos no patamar das honras e regalias. Nós queremos continuar no caminho do mestre humilde, simples, apaixonado por todos, apaixonado pelo ser humano, dando a sua vida e a vida em plenitude. Queremos hoje nos recolocar no caminho do mestre para mergulhar de corpo e alma na dinâmica do amor, sem esperar nada, a não ser que venha a nós o reino dos céus. Decidi nessa Semana Santa acompanhar as reflexões do Papa Francisco, que desde domingo tem orientado toda a Igreja Universal. É nesse sentido que me chamou a atenção no domingo de Ramos, quando o Papa disse que Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis e as tentações mais insidiosas, guardando no coração uma paz que não é o isolamento, não é ficar impassível, nem fazer o super-homem, mas confiante abandono ao Pai e a sua vontade de salvação, de vida e de misericórdia. Jesus, em toda a sua missão, viu-se assaltado pela tentação de fazer a sua obra, escolhendo ele o modo e desligando-se da obediência ao Pai. Desde o início, na luta dos 40 dias no deserto até o fim, na paixão, Jesus repele esta tentação com uma obediente confiança ao Pai. Aclamações de festas, gritos ferozes, é impressionante. O silêncio de Jesus na sua paixão, em todos os momentos. Nos momentos de escuridão e grande tribulação, é preciso ficar calado, ter a coragem de calar, contanto que seja um calar manso e não rancoroso. A mansidão do silêncio faz-nos aparecer ainda mais frágeis, mais humilhados, e então o demônio ganha coragem e sai a descoberto. Será necessário resistir em silêncio, conservando a posição, mas com a mesma atitude de Jesus. Ele sabe que a guerra é entre Deus e o príncipe deste mundo, e não se trata de empunhar a espada, mas de permanecer calmo, firme na fé. É a hora de Deus, é na hora em que Deus entra na batalha, é preciso deixá-lo agir. O nosso lugar seguro está sobre o manto da Santa Mãe de Deus, E enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme a tempestade com o nosso testemunho silencioso e orante,
demos a nós mesmos e aos outros a razão da esperança que está em nós. O triunfalismo procura tornar a meta mais próxima por meio de atalhos e falsos comprometimentos. O triunfalismo vive de gestos e palavras que não passaram pelo cadinho da cruz. Alimenta-se da comparação com os outros, julgando-os sempre piores, defeituosos e falhos. Uma forma sutil do triunfalismo é a mundanidade espiritual, que é o maior perigo, a mais pérfida tentação que ameaça a igreja. Jesus destruiu o triunfalismo com a sua paixão. Ao mesmo tempo, o coração de Jesus encontra-se noutro caminho, no caminho santo que só Ele e o Pai conhecem. Aquele que vai da condição divina à condição de servo, a caminho da humilhação na obediência até a morte de cruz. Calar, rezar, humilhar-se. Com a cruz não se pode negociar. Abraça-se ou recusa-se. E com a sua humilhação, Jesus quis abrir o caminho da fé, preceder-nos nele e com ele. No meio dos acontecimentos duros da vida, responder com a fé custa um particular aperto do coração. É a noite da fé. Deste modo, o triunfalismo destruído pela humilhação de Jesus foi igualmente destruído no coração da mãe. Ambos souberam calar. O Papa Francisco, na missa do Crisma desta manhã, ele destaca a imagem do Senhor no meio das multidões, cercado e comprimido por pessoas. O Senhor nunca perde seu contato direto com o povo, sempre mantém a graça da proximidade. O Senhor se coloca no meio deles como um pastor no rebanho. Vemos que as multidões se transformam. No espírito do povo desperta o desejo de seguir Jesus, e desse relacionamento com as multidões brota a graça do seguimento, a graça da admiração e a graça do discernimento. A graça do seguimento não é calculista, é um seguimento sem colocar condições, cheias de carinho. E esse seguimento do povo constrata com a mesquinhez dos discípulos, cujo comportamento com o povo se revela quase cruel, quando sugerem ao Senhor que mande as pessoas embora para irem procurar algo para comer. Creio que o clericalismo começou aqui, nesta atitude de querer assegurar-se o próprio alimento e a comodidade, desinteressando-se das pessoas. O Senhor cortou pela raiz esta tentação, dizendo-lhes: vós é que tem de dar-lhes de comer. Cuidem do povo. A graça da admiração. A admiração vem cheia de alegria, como aquela mulher que no meio da multidão bendisse a sua mãe. E o Senhor, por sua vez, ficava admirado com a fé do povo, regozijando-se, não perdia a ocasião de fazer-se notar. A graça do discernimento, a multidão ficava impressionada com os ensinamentos de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. O povo alegrava-se com isso. O evangelista Lucas, hoje no Evangelho, indica 4 grandes grupos de destinatários preferenciais da unção do Senhor: os pobres, os prisioneiros, os cegos e os oprimidos. Queridos sacerdotes, não devemos esquecer que os nossos modelos evangélicos são este povo, esta multidão, com estes rostos concretos, que a unção do Senhor levanta e vivifica. São aqueles que completam e tornam real a unção do Espírito em nós, que fomos ungidos para ungir. Fomos tomados dentre eles e podemos, sem medo, identificar-se com esta gente simples e humilde. Não vamos esquecer as nossas raízes. Cada um de nós tem a própria história. Recordar só nos fará muito bem.
Eles são imagem da nossa alma, a imagem da igreja, e cada um encarna o coração único do nosso povo. Meus irmãos, não somos distribuidores de azeite em garrafa. Ungimos, distribuímos-nos a nós mesmos, distribuímos a nossa vocação e o nosso coração. Enquanto ungimos, somos de novo ungidos pela fé e pela afeição do nosso povo. Ungimos sujando nossas mãos ao tocar as feridas, os pecados, as amarguras do nosso povo. Ungimos perfumando as nossas mãos ao tocar a sua fé, as suas esperanças, a sua fidelidade e a generosidade, sem reserva na sua doação. Tudo por amor, só por amor. Temos um longo caminho a percorrer. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e conformando os compromissos do sagrado ministério, que levados pelo amor de Cristo, assumistes com alegria em relação à igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Convidamos agora os senhores diáconos e o povo de Deus a ficarem em pé. E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente seus dons sobre eles e, como fiéis ministros de Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada a minha fraqueza, a cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Ó Deus, força e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos, que com ele foram ungidos, para que, recebendo a sabedoria e a virtude divinas, para que compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegre-se por terem renascidos e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor.
Meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, para que receba uma unção interior e torne-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Ó Deus, autor de todo o crescimento, de todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes do princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico, com que se prepara o santo crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apagada toda a mancha da culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também manifestastes de vosso servo Moisés pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Araão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo de João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sobre a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmaste ser ele por excelência o ungido com óleo da alegria, anunciado pelo profeta Davi. Todos os sacerdotes estendem a mão comigo. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder do vosso Cristo, que deu o seu nome ao santo crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por essa unção e sanada a corrupção original, torne-se templo da vossa glória, manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição de vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível. Para os que renasceram da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém.